Olá pessoal da sexta etapa, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula de história. Na última aula nós começamos falando sobre o renascimento cultural, expliquei algumas características para vocês e agora ficou da gente falar a respeito da relação da burguesia com o individualismo, né? Que era uma das características desses renascentistas. E com isso, com essa relação à burguesia, né, vendo essas ideias defendidas pelos renascentistas, muitos desses burgueses vão se entusiasmar e vão acabar financiando muitos artistas e cientistas, né? Um outro ponto que vai alegrar, que vai agradar, né? Que vai deixar em evidência aí é a questão do individualismo, ah, com relação à busca por prazeres, mas não estou falando aqui somente em busca por prazer erótico ou sexual, como a gente possa imaginar, mas antes as pessoas viviam apenas com um cunho religioso, um cunho vivia para a igreja, né, digamos assim. Agora com a Europa se modificando a sua cultura, agora ele destaca o hedonismo, que é a busca por prazer, mas não é como eu falei, não é um prazer sexual, mas é uma busca por viver os prazeres da vida, por exemplo, por passear, por comer uma comida gostosa, por fazer coisas que te dão prazer, que te dão alegria, certo? E isso vai ser representado também nas obras desses artistas. Nós temos aqui, ó, as cidades italianas e o mecenato. O que isso significa? Nós vamos nessa parte nós vamos falar a respeito das principais cidades italianas que vão desenvolver ações de mecenato. O que isso significa? Mecenato era o nome dado àquele grupo ou aquele país ou grupo de pessoas que financiavam esses artistas, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, a aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas, como Gênova, Veneza, Milão, né, Florença e Roma, eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riqueza e ideias promoveu a ascensão, né, o crescimento de uma notória classe artística italiana. Até mesmo algumas famílias comerciantes da época, como os Médici e os Sforza, realizaram o mecenato, que é o que eu falei, ou seja, passaram, né, a patrocinar as obras e estudos renascentistas, né? Então nós vamos ver aí também o patrocínio de grandes cidades italianas. A profissionalização desses renascentistas foi responsável por um conjunto extenso de obras que acabou dividindo o movimento em três períodos. Então, o movimento, esse renascimento cultural, ele acaba sendo dividido em três períodos, que nós chamamos de 300, 400 e 500, desse jeito, né? Porque é em italiano. Cada período abrangia, respectivamente, uma parte do período que vai do século XIV ao século XVI. Vamos entender. 300. 300, a primeira fase do Renascimento, teve as suas primeiras manifestações a partir de 1300. Por isso que é 300. Entre 1300 e 1400, digamos assim, que aí a gente já está falando do século XIV, compreende a essa fase do 300, né? Que justamente pegou a fase, né, de transição de Idade Média para a moderna, né, para a renascentista. E quais são as principais características desse período? A mistura de temas religiosos e humanos, como características físicas, sentimentos e comportamentos. Até então era só religioso. Então percebe que no 300 já vem uma mistura do religioso e humano. Manutenção de elementos religiosos e culturais da Idade Média. Então eles vão manter ainda, né, vão manter elementos religiosos devido à proximidade do período. Então ainda no 300 eles ainda vão manter elementos religiosos e culturais da Idade Média. Obras literárias passaram a usar o italiano, língua derivada do dialeto toscano. Resgate de aspectos importantes da cultura greco-romana, especialmente na literatura. Então eles vão também resgatar, pessoal,
a cultura da Grécia e de Roma, lá da Idade Antiga, quando a arte era muito grande, quando a arte ali foi, na verdade, não vou dizer que a arte era grande, mas foi o surgimento da própria arte, né? E, por fim, aqui, o que vai marcar o 300? O humanismo presente nas artes plásticas e literárias, né? Enfatizando aí o ser humano. Nós temos os principais nomes desse período. O Giotto de Bondone, que criou aqui algumas obras. O Francesco Petrarca, que é considerado o pai do humanismo, né? E criou também ali algumas obras. E o Giovanni Boccaccio, né? Que é autor de alguns livros, né? Que satirizam o asceticismo medieval, né? E alguns outros livros que está ali descrito para você, ok? 400, já no século XV, compreende ali do período de 1400 em diante, né? Por isso recebe o nome de 400, porque é o período de 1400 em diante, século XV. Essa segunda fase do Renascimento começou já em Florença, com o pintor Masaccio, considerado um mestre da perspectiva. Então, entre as principais características do 400, quais que a gente pode citar? Mistura do clássico com o moderno, forte influência da cultura greco-romana, então uma grande influência. No 300 eles tentam resgatar e traz isso para o 400, onde a arte aí vai ter muita influência na cultura da Grécia e de Roma, especialmente, né, o paganismo representado pela mitologia e literatura clássica. Nós vamos ter o realismo, que é a busca da perfeição estética nas pinturas e esculturas. Eles vão tentar representar nas pinturas, nas esculturas, de forma mais real possível, certo? Nós vamos ver os mecenas. Quem eram os mecenas? Eram aqueles, ó, que praticavam. Cadê? Eram aqueles que praticavam o mecenato. Mecena é aqueles que praticavam o mecenato, ou seja, aqueles que financiavam as obras desses artistas, né? Então, esses mecenas passaram a dar incentivo e financiamento aos grandes artistas. O 400 foi um período que representou o auge da literatura e arquitetura e artes plásticas, o uso das técnicas de pintura de óleo nas artes plásticas. Então perceba que o 400 foi um boom, né, quando diz respeito às artes. Foi um período de rompimento definitivo com as técnicas praticadas na Idade Média. No 300 ainda mantém algumas técnicas da Idade Média. No 400 já se rompe isso daí. Eles não querem mais saber da Idade Média, certo? E, por fim, crença na arte como representação espiritual, simbólica e religiosa. Quais são os autores principais do 400? O que nós conhecemos muito, o famoso Leonardo da Vinci, um dos maiores, um dos mais importantes artistas da humanidade, né? Autor da famosa pintura, né? Mona Lisa, e A Última Ceia. Essa eu faço questão de mostrar para vocês, porque essa é uma figura muito importante, porque é importante para nós. Se a minha internet deixar, eu agradeço. Enquanto isso, vamos terminar. Nós temos o Sandro Botticelli, que é um outro importante artista renascentista, né? Nós temos o Felipe Brunelleschi, né? Que foi autor da cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore. Nós temos o Donatello, que é um outro escultor renascentista. Paolo Uccello, Andrea Mantegna e Fra Angelico, que são pintores, né? Vários artistas se destacando aí. Deixa eu ver se melhorou. Ainda não. É assim mesmo, internet, computador. E, por fim, para a gente encerrar aqui, nós temos a fase dos 500, a última fase do século XVI, já que pega do período de 1500 para frente, né? Por isso recebe o nome 500. A última fase do Renascimento, Roma torna-se o centro da arte, como destaque para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então, quando eles constroem a Basílica de São Pedro lá no Vaticano, um período, né, dessa construção que vai destacar essa fase aí dos 500.
Nesse período, o uso da língua italiana foi sistematizado através do Francesco Guicciardini, Ariosto e Torquato Tasso. Então, quais são as principais características do Cinquecento? Presença do humanismo na pintura, expansão do Renascimento para países como Holanda, Portugal, Espanha, Alemanha e França. Temas religiosos e profanos se fundiram. Olha isso, religioso e profano numa mesma tela. E período em que o Renascimento começa a enfraquecer. Nesse período que o Renascimento começa a enfraquecer, né? Já não começa mais, já não continua mais em vigor como antes. Aí aqui, deixa eu pesquisar para vocês. Mona Lisa. Todos, acredito que todo mundo já viu em algum momento essa pintura, que é a mais famosa, a mais clássica aí do Leonardo da Vinci, né? Olha que pintura, que tela incrível. Retrata aí o humanismo, porque você vê na simplicidade da mulher, na simplicidade da pessoa, né? Enquanto... E o mais incrível dessa tela, pessoal, é que ela, sim, porque não dá pra gente fazer, mas se a gente tivesse em sala, o que eu ia tentar fazer com vocês? Eu ia mandar todo mundo ficar de pé e andar de um lado para o outro, porque se você vem para um lado, a impressão que dá é que o olho dela tá em sua direção. Se você vem para o outro lado, a impressão que dá é que ela continua te olhando. Uma das técnicas utilizadas aí no Renascimento Cultural, ok? Muito interessante. Então, entre os autores de destaque do Cinquecento, nós temos o Donato Bramante, o Maquiavel. Maquiavel se destacou, pessoal, por fazer uma análise. Ele criou, ele é o autor do livro Príncipe, né? Ele fala muito sobre os fins justificam os meios, os fins justificam os meios. Começa a falar a respeito, por isso que já virou o termo fulano é maquiavélico, porque é aquela pessoa que faz de tudo para conseguir algo, e nesse fazer de tudo ele acaba passando por cima das pessoas, né? Então ele vai se destacar aí. Temos o Erasmo de Roterdã, o Michelangelo, que é um outro grande artista, né? E o Rafael Sanzio, que também foi um grande artista. Eu destaco aqui o Rafael Sanzio, o Michelangelo, e das fases anteriores eu destaco o Leonardo da Vinci e o Donatello. Esses quatro formam as Tartarugas Ninja. Já viram? Quem assistiu já o filme ou o desenho da Tartaruga Ninja, é em homenagem a esses quatro, em homenagem a esses quatro artistas do Renascimento: Léo, Donatello, também chamado de Doni no filme, Michelangelo, acho que é chamado de Mick ou Mike, não sei, e o Rafael. São os quatro principais aí que a gente sempre cita em sala de aula para relembrar. E a minha sugestão para vocês: pesquisem as obras desses artistas no Google, né? Quem sabe fica como uma tarefa, né? Pesquisa isso daí, pesquisa uma obra de cada artista, percebam aí como são feitas, né, essas pinturas, essa arte renascentista. Vamos para as atividades. Vocês já responderam a número 1, o que foi o Renascimento Cultural, que eu expliquei na aula passada. A número 2, vocês também já responderam, que era para completar. Aí vem a número 3. Qual a relação da burguesia com o Renascimento? Vocês vão ler, são duas frases, vão marcar a correta. Número 4. Grandes cidades italianas passaram a realizar o mecenato. O que significa o mecenato? Eu expliquei. Marca aí, escreve aí na número 4. Número 5. Quais as principais características do Trecento? Número 6. Escreva 3 dos principais artistas do Trecento e cite suas obras. Eu quero o nome de 3 artistas do Trecento e que você cite as obras, pelo menos uma obra de cada um. Tá? Depois o 7. Quais as principais características do Quatrocento? E cite também, escreva também 3 principais artistas do Quatrocento e cite pelo menos uma obra de cada um. A 9, a mesma coisa, quais as principais características do Cinquecento? E na 10, escreva 3 dos principais artistas do Cinquecento e também cita aí pelo menos uma obra de cada
artista citado, ok? Valeu, pessoal. Nós vamos encerrar aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado.